Hoje a gente vai conversar um pouco sobre pleiotropia e interação gênica. Um assunto bem interessante de genética que provavelmente vai te ajudar a acertar qualquer questão com relação a ele em provas de vestibular e Enem 2020. Isso tudo depois da vinheta. E claro, se você gosta do canal Biolodúvidas, vai deixando o teu like, porque teu like ajuda muito o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá entender o que é essa pleiotropia. Anote aí, um par de genes é igual ao aparecimento de várias características fenotípicas. Você viu que na primeira lei de Mendel, um par de genes expressa um fenótipo, apenas um fenótipo. Na pleiotropia não, um par de genes ele pode expressar diferentes características fenotípicas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um determinado gene, eu coloquei aqui gene A, não é A de azão, é um gene A, e esse gene A, ele pode acabar levando ao aparecimento de diferentes características fenotípicas. Então, eu coloquei característica A, característica B, característica C. Para as provas de vestibular, eles adoram colocar essa doença aqui, que é a fenilcetonúria, que é uma doença que entra como um exemplo de pleiotropia. Só que vão existir outras doenças. Mas eu coloquei aqui a fenilcetonúria porque é o que mais cai em prova de vestibular. Nessa doença, o indivíduo afetado, ele é azinho-azinho. E o normal, ele vai ser o heterozigoto, azão-azinho, ou homozigoto azão-azão. Ou seja, essa doença é uma doença recessiva. Patrick, então o que é que vai acontecer com o afetado? O afetado ele vai apresentar diferentes tipos de fenótipos, levando a um caso de pleiotropia, como por exemplo, deficiência mental, convulsões, icterícia, queda de cabelo, urina muito concentrada. Então perceba a quantidade de fenótipos que aparecem a partir de um indivíduo afetado que carrega o par de alelos azinho-azinho. E aí está uma imagem mostrando de uma criança que tem essa doença. Diga-se de passagem que o teste de pezinho, ou melhor, é um dos testes que acaba diagnosticando a presença dessa doença. Em uma visão mais aprofundada, a fenilcetonúria, que até o nome é complicado de eu falar, é o seguinte: a criança afetada pela fenilcetonúria tem um par de alelos recessivos, provocando um defeito na enzima fenilalanina hidroxilase, responsável pela conversão do aminoácido fenilpirúvico que se acumula no sistema nervoso, ocasionando retardo mental e deficiência de melanina. Por isso, as crianças fenilcetonúricas exibem também pele mais clara do que deveriam ter. Gente, você não tem que saber as características em si dessa doença, porque muitas vezes já cai no enunciado. Mas a fenilcetonúria é um clássico exemplo de pleiotropia. Mas existem vários outros exemplos, tá? Então, aqui no caso da fenilcetonúria, eu tenho um alelo específico, que eu coloquei aqui Fzinho, e ele vai acabar manifestando diferentes fenótipos, retardo mental, problemas de pele e fenilalanina na sua urina. Então, perceba, se estivéssemos falando aqui da primeira lei de Mendel em si, o Fzinho, ele só iria manifestar uma característica fenotípica. Mas como é um clássico exemplo aqui de pleiotropia, perceba que aparecem diferentes fenótipos a partir do par de alelos recessivos, que no caso eu coloquei aqui, Fzinho. Isso é um caso de pleiotropia. Já na interação gênica é o oposto da pleiotropia. Na interação gênica, vários genes eles se interagem para o aparecimento de uma característica, de um fenótipo. Tamanho, cor são os exemplos mais clássicos que você encontra de interação gênica. E existem também diversos tipos de interação gênica. Os dois mais populares, deixa eu colocar aqui o meu pincel. Os dois mais populares é a herança quantitativa, ou também herança poligênica, e a epistasia.
Gente, se aparecer na sua prova de vestibular mandando você marcar um caso de interação gênica, anote aí, herança quantitativa ou poligênica ou epistasia. E elas vão... e são dois tipos diferentes de interação. Um acaba inibindo, que no caso é a epistasia, e o outro acaba se somando para poder aparecer o fenótipo específico. Então, por exemplo, na epistasia, um gene anula a ação de outro gene. Patrick, mas um gene está anulando a ação de outro gene? Então perceba, está acontecendo uma interação entre eles. No caso, é uma interação de inibição. Quando isso acontece, é epistasia. Gente, isso cai em prova de vestibular. Falou em inibição, marca epistasia, tá bom? E é um clássico exemplo de interação gênica, não pleiotropia, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos, como por exemplo, eu tenho a epistasia dominante, eu tenho a epistasia recessiva e até a duplicada, que basicamente acontece quando dois genes acabam também participando da inibição. Outra coisa fundamental que eu quero que você anote no seu caderno, como a nomenclatura desses genes. Por exemplo, o gene que causa a inibição é o gene epistático. O gene que sofre a inibição é o gene hipostático. Pode parecer simples, mas o vestibular coloca também essas nomenclaturas, que é bom você ter em mente. Então, o gene que inibe é o gene epistático. O gene que está sofrendo a inibição é o gene hipostático. Eu vou estar colocando aqui para vocês um exemplo. Aqui agora eu coloquei um exemplo, tive a liberdade de pegar essa imagem aí desse slide da professora Simone Maia, que colocou aqui realmente o que eu quero mostrar para vocês. Um exemplo aí de epistasia dominante, que poderia também ser a questão de epistasia recessiva ou de também duplicada. É a mesma coisa, tá? E geralmente adora cair esse lance de cor de pele de galinha, tá ligado? De galináceos. Aqui, por exemplo, olha só. O gene epistático, ele é dominante. E o gene hipostático, ele é recessivo. Então, o gene que vai sofrer a inibição, ele é recessivo. O gene epistático, que é o que vai inibir, ele é dominante. Então, só basta você olhar aqui essa imagem para você poder entender. Então, olha só. O gene cesão, ele leva ao aparecimento de penas coloridas. O gene cesinho, ele leva ao aparecimento de penas brancas. Entretanto, porém, sobretudo, o gene isão, ele é epistático sobre o gene cesão. Ou seja, se tiver cesão e se tiver isão, o isão vai acabar inibindo a manifestação do gene cesão. Por exemplo, eu tenho aqui os genótipos cesão, cesão, isinho, isinho. Isinho, isinho não inibe, não é um gene epistático. O gene epistático é o gene isão. Então aqui eu tenho cesão, cesão, isinho, isinho. Ou cesão, cesinho, isinho, isinho. Quando isso aqui acontece, o cesão prevalece, ou seja, ele não está sendo inibido. Então, a cor da galinha vai ser colorida. Agora, quando acontece a inibição, olha que legal. Eu tenho aqui o gene cesão, cesão, isão, isão. Então, isão, isão vai inibir a ação do gene cesão, que no caso não vai ser colorido, vai ser branco. Ah, Patrick, então vai inibir. É um clássico exemplo de epistasia, tá? Isso. Aqui eu tenho outro aqui, ó. Cesão, cesim, isão, isão. Quem vai aparecer? Branco, porque está acontecendo a inibição do gene cesão. Cesão, cesim, isão, isim. O isão vai estar também inibindo a ação de cesão. Aqui eu tenho cesim, cesim, isão, isão. O isão, isão, ele não inibe o gene cesinho, ele inibe o gene cesão, então vai ser branco, e aqui também vai ser branco. Então perceba que na epistasia acontece a inibição de um gene. Patrick, isso aqui pode cair em questões? Eu acho muito difícil cair cruzamento. O que pode cair em questão é justamente te perguntando tipos de interação gênica. Por isso que eu estou sendo bem objetivo. Tipos de interação gênica, herança quantitativa ou epistasia.
Tipos de epistasia: dominante, recessiva e duplicada. E a epistasia, sempre um gene vai estar inibindo a ação de outro gene. O gene que está inibindo é um gene epistático e o gene que está sofrendo a inibição é um gene hipostático, tá? Na herança quantitativa, o que é que vai acontecer? Vários genes somam seus efeitos para a manifestação de uma característica. Não vai haver aqui inibição de nada. Clássicos exemplos de herança quantitativa são ligadas a cor dos olhos, tamanho, peso. Então, diferentes fenótipos, eles podem surgir a partir de uma herança quantitativa, tá? E interessante que eu vou ter genes que irão contribuir com o aparecimento da característica e eu vou ter genes que não vão contribuir com o aparecimento da característica. Então, eu tenho o gene aditivo e eu tenho o gene não aditivo. Como, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo didático, tá? Não é desse jeito, não é dessa forma, é apenas para você entender de forma ilustrativa. Então, por exemplo, a cor dos olhos, que pode variar do azul, do verde, do castanho claro, castanho médio e castanho escuro. Se você olhar para cá, olha só, Azinho, azinho, bezinho, bezinho é azul. Aí olha para cá, o aparecimento de um gene dominante fez com que o fenótipo alterasse, deixasse de ser azul e passasse a ser verde. Olha que legal. Olha agora aqui, dois alelos dominantes, azão, azão ou azão, bezão, já levou o aparecimento, ou também poderia ser azinho, azinho, bezão, bezão, que não está aqui nessa tabela. Mas olha só, o aparecimento de dois alelos dominantes já fez com que o fenótipo mudasse, no caso, a cor do olho mudasse, porque o fenótipo aqui é a cor dos olhos. Então, é um fenótipo, cor dos olhos, tá? Então, a cor dos olhos vai ser claro. Com o aparecimento de 3 alelos dominantes, note que já vai ser castanho médio. E agora, com o aparecimento de 4 alelos dominantes, o castanho já vai ser escuro. O que eu quero dizer aqui é que, olhando aqui para essa tabela, você está percebendo que o gene aditivo não é o gene recessivo, e sim o gene dominante. Tá bom? Então, olha só. A partir dessa tabela também eu posso calcular, fazer alguns cálculos que, na verdade, as questões já trazem isso aí para você de mão beijada. Mas eu quero que você entenda o fundamento aqui das coisas. Como é que eu sei o número de fenótipos? Olha só, o número de fenótipos é calculado da seguinte forma: número de genes mais 1. Quantos genes aqui estão aqui envolvidos nessa característica? 1, 2, 3, 4. 4 mais 1, 5. Então, eu tenho 5 fenótipos. Outra coisa, número de genes envolvidos é calculado da seguinte forma: número de fenótipos menos 1. Eu tenho quantos fenótipos? 5. Então, eu vou ter quantos genes envolvidos? 4. Patrick, isso pode... Cara, esse tipo aqui de exemplificação que eu estou fazendo, de fato, é mais para vestibulares tradicionais, tá? Para quem vai tentar medicina em alguma universidade particular ou alguma outra universidade que não é pelo Enem. Eles adoram colocar, assim, esses exemplos bem interessantes. Como é que calcula o número de fenótipos envolvidos? Como é que calcula o número de genes envolvidos? Então, ele pode ter colocado lá 5 fenótipos e quer que você diga a quantidade de genótipos, de genes ou melhor, envolvidos no aparecimento daquela característica. Bom, se tem, por exemplo, 6 fenótipos, então vão ter 5 genes envolvidos, porque de acordo com o cálculo, o número de genes envolvidos é calculado o número de fenótipos menos 1, ok? Outra coisa interessante que eu posso também estar calculando é o número de alelos aditivos. Porque assim, ó, eu falei aqui que o alelo aditivo é o azão e o bezão. Porque só em olhar pela tabela tem como saber. As questões, elas podem também colocar a tabela e tem como você saber só olhando pela tabela. Mas a questão pode, por exemplo, não colocar isso, colocar só os dados e você ter que calcular. Então, como é que eu calculo a quantidade de alelos aditivos? O número de alelos aditivos é calculado da seguinte forma: número de classes fenotípicas igual a 2n mais 1. Então aqui, se eu fosse calcular aqui, eu tenho 5 classes fenotípicas, é igual a 2n mais 1.
Se eu fizer esse cálculo aqui, vai dar N igual a 4. Então eu vou ter, ou melhor, N igual a 2. Então eu vou ter dois genes aditivos, que no caso aqui é o gene Azão e o gene Bzão. Eu vou estar colocando aqui uma questão daqui a pouco e você vai entender melhor isso daqui. E como é que também calcula a contribuição de um gene para você poder fazer o cálculo? A contribuição de um gene é calculada da seguinte forma. Então eu tenho a contribuição igual ao fenótipo máximo menos o fenótipo mínimo dividido pela quantidade de número de alelos aditivos. Patrick, esse cálculo aqui, essa fórmula, eu tenho que saber para fazer uma prova? Geralmente não. As provas de vestibular já trazem para você tudo isso de mão beijada. Como, por exemplo, aqui nessa questão. A altura, olha só, a altura de uma certa espécie de planta é determinada por dois pares de genes. Então, a altura é determinada por dois pares de genes, A e B e seus respectivos alelos, Azinho e Bzinho. O alelo Azão e Bzão apresentam um efeito aditivo. Note que a questão já mostrou para você que Azão e Bzão, eles são os genes aditivos. E quando presentes, cada alelo acrescenta 0,15 metros. Verificou-se que plantas dessa espécie variam de 1 metro a 1,60 m de altura. Então você percebe também que a questão colocou o fenótipo mínimo e o fenótipo máximo. Cruzando plantas Azão, Azim, Bzão, Bzão, com Azim, Azim, Bzim, Bzim, pode-se prever que entre os descendentes, o que é que vai aparecer? Esse tipo de questão eu considero também mais difícil de cair em provas como o Enem, mas pode cair de tudo, né, velho? Hoje em dia a gente, tá ligado, dá aula para vocês, dando um tiro no meio do escuro, mas para provas de vestibular tradicional, mano, isso aqui com certeza adora cair em provas de vestibular tradicional, tá? E o Enem, cara, também para mim já é uma prova tradicional, tá? Então aqui eu tenho o alelo Azão, ele contribui com 0,15 metros, o Bzão contribui com 0,15 metros. O fenótipo mínimo é 1 metro e o fenótipo máximo é 1,60 m. E aqui eu tenho Azim, Azim, que no caso, como ele colocou mesmo na questão, que esses genes estão envolvidos na manifestação dessa característica. Então eu tenho Azim, Azim, Bzim, Bzim, que no caso vai ser o fenótipo mínimo, 1 metro, ou seja, já vai ter 1 metro a planta. E Azão, Azão, Bzão, Bzão, 1,60 m. Então fica muito fácil, uma vez que a questão já traz tudo, galera. A questão já traz tudo. O lance aqui é o cruzamento. Primeiramente, você vai ter que fazer os gametas. Quais são os gametas que Azão, Azim, Bzão, Bzão pode formar? Pode formar o gameta Azão, Bzão e o gameta Azim, Bzão. Patrick, essa parte de gametas eu não estou sabendo formar. É porque você pulou a aula da segunda lei de Mendel e também da primeira lei de Mendel, que o ideal é que você assista essas aulas antes, tá? Então, Azão, Bzão, Azim, Bzão, Azão, Bzão e Azim, Bzão são os gametas formados por esse indivíduo aqui. O indivíduo Azim, Azim, Bzim, Bzim, eles irão formar só um tipo de gameta, que é o gameta Azim, Bzim. Beleza? Isso aqui é a lei da segregação independente, segunda lei de Mendel, tá? Então aqui eu tenho a seguinte proporção do que é que vai aparecer. Azão, Azim, Azão, Azim, Bzão, Bzim, Bzão, Bzim, Azim, 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 Bzão, Bzim, Azão, Azim, 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 ou melhor, e Bzão, Bzinho. Ok. Então, olha só. Qual é o tamanho desse indivíduo aqui? Beleza. Quanto era que já tinha? 1 metro. Quanto foi que ganhou aqui? Ganhou esse alelo aqui aditivo com esse alelo aqui aditivo. Então, já tinha 1 metro. Então, foi 15 mais 15. 1,30 metro. Então, esse genótipo aqui, ele tem 1,30 metro. E esse daqui tem quanto? Bom, já tinha 1, entendeu? Já tinha 1 metro aqui, ó, que é o fenótipo mínimo. Com esse alelo aqui aditivo, quanto foi que ficou? Bom, 1 mais 0,15, que deu 1 metro, 1,15 metros. Então, logo, quando pergunta aqui, cruzando essas plantas, Azão, pode-se encontrar descendentes. Vamos lá. Letra A, 100% terão 1 metro de altura? Não. 75% também? Não. Aqui, né? Ó. 50% terão
1,15 metros de alturas e 50% terão 1,30 metros de altura. Gente, isso aí é interação gênica e pleiotropia, uma aula bem mais objetiva. Quando eu estiver tendo as revisões para as provas quando eu estiver mais perto, que eu estiver fazendo lives, eu vou estar respondendo questões sobre esse assunto. Mas de antemão eu digo, aqui na descrição tem o meu WhatsApp, ao qual você pode, de repente, procurar algumas questões, fazer sobre esse assunto e mandar para mim, que eu faço questão de responder junto com você. Mas eu garanto que só com essa explicação aqui que eu acabei de dar para vocês, vocês são capazes de resolver qualquer questão sobre pleiotropia, interação gênica e epistasia, tá? Espero muito que você tenha gostado dessa aula de hoje, uma aula bem mais pocket, mais rápida, porque a gente está vivendo esse fluxo mais rápido, mas eu espero muito que você tenha gostado e não esquece de deixar o teu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!